Pessoal, muita gente me pergunta qual a melhor configuração, qual o melhor notebook para eu comprar, qual o melhor computador para poder rodar o Revit. E isso eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, então um vídeo um pouco mais diferenciado, não vou estar ensinando aqui a vocês a mexerem no Revit, porém eu vou estar dando umas dicas aqui para vocês, do Titio Danilo aqui, para você que quer começar, você quer comprar um PC novo, um notebook novo, para poder rodar o Revit, né? Muita gente fica com essa dúvida, pô, como é que eu escolho, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Bom, e sem enrolação, falando de um jeito bem simples aqui para vocês, tá? A primeira coisa que você deve procurar é o processador, beleza? Então, o ideal, tá? O ideal é que você tenha um processador i7, ok? Ah, Danilo, mas o meu PC é i3, o meu PC é o Dual Core, mas ele roda o Revit. Pessoal, estou falando de um cenário ideal, ou seja, aquele cenário bom, perfeito, para que você rode sem travar. Principalmente você que quer rodar projetos grandes, ok? Então, beleza, o Dual Core pode até rodar, mas o tanto que trava, o tanto que você perde tempo só esperando o Revit ali carregar, é uma coisa de louco. Então, assim, o ideal é que você tenha um i7. No mínimo ali, compra um i5, beleza? Que aí você já vai conseguir um preço mais acessível, tá? Então, o ideal é um i7 e o básico assim seria um i5, ok? Você quer comprar um i9? Beleza, melhor ainda. O meu aqui, por exemplo, é i9, eu não tenho estresse com nada, tá? Então, vamos lá. Segunda coisa que você deve procurar é a memória, tá, pessoal? E só lembrando aqui, só falando um pouco mais do processador. O processador é o número de coisas, tá? É o número de tarefas que você vai fazer no seu PC. Então, quanto maior for o número, i3, i5, i7, i9, você consegue rodar mais tarefas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você está rodando o Revit, você está rodando um AutoCAD ao mesmo tempo e você está renderizando também no Enscape, no Lumion da vida. Você consegue fazer várias tarefas aí ao mesmo tempo. Claro que você só estiver fazendo uma tarefa, né, ele não vai travar tanto. Mas, por exemplo, só de você abrir o Revit e o Mozilla no i3, por exemplo, já é meio complicado, tá? Ou um Google Chrome da vida, o navegador, tá? Então, se você puder escolher, escolha um i5 ou um i7, beleza? Falando de memória agora, tá? Memória, pessoal, é basicamente o tanto que o seu software, o seu programa vai aguentar uma determinada tarefa. Ou seja, quanto maior o projeto for, quanto mais elementos eu colocar no meu projeto, aquele programa ele vai estar exigindo muito mais aí do meu PC, tá? Ou do meu notebook. Então, uma memória boa, uma memória ideal aí para você começar é 16 GB, ok, pessoal? No mínimo, do mínimo 8, tá? Porque se você começar a trabalhar em um projeto grande, 8 GB seu PC já vai travar bastante, tá? Então, por exemplo, eu quando estou projetando aqui e, sei lá, usando o AutoCAD, usando o navegador, meu computador usa fácil 16 a 12 GB, tá? De 12 a 16 GB. Então, assim, o ideal é que você tenha pelo menos aí uns 16. Se você está procurando um preço mais acessível, não está com tanta grana para investir agora, vai de 8 GB, tá? Mas um perfeito, um cenário massa assim ideal, 32 GB, tá, pessoal? 12 slotzinhos ali de 16 GB de RAM já supre muito bem. Ele tem toda a razão. Então a gente já viu processador, já viu memória, agora a gente tem que procurar pela placa de vídeo, tá, pessoal? E você tem que entender uma coisa, placa de vídeo existem dois tipos. Existe a placa de vídeo dedicada e a placa de vídeo integrada, tá? A placa de vídeo integrada, ela é uma placa de vídeo que já existe na placa-mãe, ou seja, você compra lá a sua placa-mãe, ela já está lá embutida, ok? A placa de vídeo dedicada é uma peça que você vai comprar à parte ou ela já vai ter no notebook falando lá, placa dedicada, tá? E geralmente são placas muito mais potentes, infinitamente mais potentes, tá? E você tem que usar ela principalmente se você for usar renderização, ok? Revit você tem lá o renderizador básico do Revit, que ele é meia boca, então não vai exigir tanto. Agora, se você for usar um Lumion, se você for usar um Enscape da vida, aí sim você vai precisar de uma placa aí dedicada de 4 GB, 6 GB de memória, mais ou menos, tá? Quando você vai procurar por placa, geralmente você vai procurar assim, eu quero uma placa de vídeo de 4 GB, de 6 GB. Então assim, uma de 4 GB para começar já tá ótimo, é só para você ter aquela placa ali dedicada. Agora, um cenário ideal é você ali ter pelo menos uns 8 GB, tá? Tem umas que vão para 10, 12, 16 GB, mas aí já é um negócio absurdo, é um preço, um custo absurdo para você gastar.
tá? Então, por exemplo, eu tenho como referência os notebooks da Acer, tá? Eu não estou fazendo propaganda nenhuma não, mas elas são um preço acessível. Então, mas Danilo, você falou só 3 peças, mas tem muito mais coisa, né? Tem HD, tem SSD, tem várias outras coisas. Sim, mas a base que você precisa é essa, processador, memória e placa de vídeo. O SSD ele vai acelerar, então se você puder colocar um SSD ali de 120 GB, 240 GB, já está ótimo, ok? Mas se você for procurar aí no site da Acer, você vai ver aí um Nitro 5, um Helios 300, tá? O meu, por exemplo, meu notebook hoje é o Helios 300, ele já me garante muita coisa. Eu consigo trabalhar com projetos grandes, eu consigo fazer renderizações boas para rodar, ele é super tranquilo. O preço dele é um pouquinho mais salgado, tá? Vai variar ali entre uns 7.500 a 10.000. Se você for comprar no Pix, você vai ter um desconto bem legal, mas se você está procurando um notebook mais acessível, vai de Nitro 5, tá? Ele deve custar aí uns 5.000, tá? Eu tô falando de notebook, pessoal. Se você for montar o seu PC, é o que eu tô falando, procura primeiro essas peças, processador, memória e placa de vídeo. O resto que você for comprar vai ser consequência. Então, por exemplo, se você escolher um processador i7, i5 de, sei lá, 12ª geração, você escolheu duas peças lá, duas memórias DDR4 de tantos megahertz de frequência, e você escolheu uma placa de vídeo dedicada, sei lá, uma RTX 3060, por exemplo, quando você for procurar por placa-mãe, quando você for procurar por fonte, quando você for procurar por outras peças, elas vão ter que ser compatíveis com essas 3 que eu falei. Então, quando você vai procurar uma placa-mãe, ela vai estar dizendo lá, gente, essa placa-mãe suporta um processador de 12ª geração, ela suporta uma memória com frequência até tanto, ela suporta uma placa de vídeo com entrada X. Então, todas as outras peças meio que elas vão sendo consequências das 3 principais que você escolheu. No caso, processador, memória e placa de vídeo. Beleza, pessoal? Então, se esse vídeo te ajudou, já dá um like, compartilha aí com seu colega de trabalho, está procurando aí um PC, um notebook bom para comprar. Eu recomendo os da Acer, que é o que eu tenho, tá? Então não estou fazendo propaganda nem nada, é apenas a minha opinião aqui, tá? E para te ajudar, para te guiar um pouquinho aqui em qual PC você deve investir. E pessoal, sinceramente, se você puder juntar, esperar para juntar mais uma grana, espere, tá? Não invente de comprar um notebook, um computador meia boca, porque senão você vai estar jogando seu dinheiro no lixo. Então, junta mais um dinheirinho para você não ter dor de cabeça na hora de projetar. Isso é importantíssimo para o seu fluxo de trabalho. Beleza? Então, se você gostou, dá um like, compartilha, clica aqui em inscreva-se e ativa o sininho, clica no link aqui abaixo para baixar o nosso template e também acessar os nossos cursos aqui da Layout, e te vejo em próximos vídeos, pessoal. Então, é isso, tamo junto, falou, abraço!